Já daremos início, na sequência, ao terceiro painel, com o tema Lobby, Transparência e Corrupção. Conforme falado, disponibilizamos aparelhos para tradução simultânea para uso neste painel. Quem ainda precisar do aparelho, é só indicar levantando a mão que levaremos até os senhores. Convido a subir ao palco e integrar nosso terceiro painel, o coordenador de Ouvidoria e Defesa de Usuários do Serviço Público do Estado de São Paulo, Dr. Valmir Gomes Dias. Valmir Dias integra a Controladoria Geral do Estado, exercendo também a atribuição de encarregado de proteção de dados pessoais da administração direta do Poder Executivo Estadual. É auditor federal de Finanças e Controle da CGU desde 2007, tendo atuado na execução, coordenação e supervisão de auditorias, ações de prevenção, combate à corrupção e participação social. De janeiro de 2019 a novembro de 2022, exerceu o cargo de ouvidor-geral da União. Convido o ex-senador dos Estados Unidos e advogado Doug Jones. Doug Jones é um advogado e político norte-americano, ex-procurador federal e integrante do Partido Democrata. Foi eleito senador dos Estados Unidos pelo estado do Alabama em 2017. Hoje atua como advogado no escritório Arent Fox Chief, nas áreas de segurança nacional, white collar, relações governamentais e investigações. Convido o advogado, sócio e co-líder da prática internacional do Arent Fox Chief, Hunter Carter, um experiente árbitro internacional, litigante e defensor dos direitos humanos. Hunter tem sido constantemente reconhecido como um dos principais advogados latino-americanos com vasta experiência em compliance corporativo, anticorrupção, FCPA, white collar e investigações. É também um defensor premiado nas causas LGBTQIA+. A CEO e diretora executiva da Renova BR, senhora Patrícia Aldi. Formada em administração pela Universidade de Brasília, Patrícia Aldi atua há mais de 2 décadas no setor público e privado. Foi secretária de Gestão do Governo Federal, secretária de Transparência da CGU, secretária do Conselhão, secretária de Planejamento de Niterói e diretora de Benefícios do INSS. Foi vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Internacionais e Sustentabilidade do Santander Brasil. O conselheiro e ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, senhor Antônio Carlos Nóbrega. Antônio Carlos Nóbrega foi coordenador-geral da União e conselheiro do COAF. É coordenador acadêmico dos cursos de LLM e Compliance do IBMEC. Mestre em Direito, atuou como advogado nos mercados de capitais e de seguros. É servidor de carreira da CGU. E para moderar este painel, convido o Dr. Gustavo Marinho, diretor do IRI, a quem eu passo a palavra neste momento. Tenham todos um excelente painel. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do IRI para que todos nós estivéssemos aqui hoje para discutir e conversar longamente durante todo esse dia sobre um dos temas mais palpitantes do direito administrativo sancionador, se pudermos categorizar dessa forma, essa área em que se insere a lei anticorrupção. Como a gente pôde perceber, é uma lei nova, mas que tem 10 anos, né, de intensa utilização, especialmente no âmbito federal, por conta dos acontecimentos de 2014 para cá, especialmente, né, e muitos temas, muitas dúvidas ainda permeiam esse instituto. Então, estarmos hoje aqui, né, termos a possibilidade de conversar um pouquinho sobre essa lei, enriquece muito
a prática do dia a dia de quem trabalha, milita, não só os servidores públicos, mas os advogados que trabalham nessa área, mas também o meio acadêmico. Eu tenho certeza que de hoje, todo o material produzido, gravado, muitas boas ideias surgirão e artigos científicos, debates mais aprofundados sairão a partir dessas rodadas de discussão que nós tivemos hoje, né? Então, agradecer imensamente à organização, ao Pedro, ao ministro Valdir Simão, por todo o empenho que eles tiveram para que esse evento de hoje se realizasse. Mas é claro que, além dos temas que estão positivados, aqueles que já estão previstos na lei anticorrupção, existe um outro que assombra o direito brasileiro de longa data, né? Eu lembro isso desde os bancos acadêmicos, que é o tema do lobby, né? O lobby é uma palavra demonizada no Brasil, em outros países também, não é uma exclusividade nossa, né? Especialmente em países vizinhos, mas na Itália também tem essa conotação pejorativa, né? E ela é símbolo, no imaginário popular, ela é símbolo de corrupção, né? E é isso que... E esse tema não tem lugar melhor para a gente tratar do que num seminário sobre a lei anticorrupção. É um tema em paralelo, mas que conversa muito bem com o tema da lei anticorrupção, né? Então, hoje, a gente vai falar sobre, nesse painel, o último painel, a gente vai falar sobre lobby, transparência e corrupção. Em benefício do tempo e da possibilidade da gente ouvir os nossos convidados internacionais do evento de hoje, eu gostaria de passar a palavra, inicialmente, ao senador Doug Jones, para que ele pudesse fazer, ou o Hunter Carter, por favor, para que ele fizesse suas considerações iniciais sobre o tema do lobby, especialmente da perspectiva internacional. Muito obrigado. I'm going to speak in English. Desculpa, não falo português. And I think we have some slides, so I'm going to come over here. Very briefly, permit me to offer a bit of a reminder of the basic theory and history, very short, of the FCPA. And it relates to this subject of lobbying because what we're doing here entirely is, of course, anti-corruption. And as you will see, when I come to the conclusion, the point is that FCPA enforcement is very strong, is increasing, is very strong in Brazil, and depends on a great deal of cooperation with Brazilian authorities. So corruption, you may call it a perfect storm, a combination of many things. It's a huge cost for business because it feeds organized crime and costs money. Bribery sets up a clash, actually, of conflict between the corporate culture of profit and of stability and growth, on the one hand, with a culture of criminality and corruption that may be very widespread in some places. In certain industry sectors, like infrastructure, aerospace, petrochemicals, and state-owned enterprises, is very strong. And so is kleptocracy, the idea that certain members of government, ministers or congressmen or leaders, are so powerful that they can use bribery and other methods to become very rich at the expense of the state and of institutions. This also, the perfect storm also has one other wind blowing in it, which is this notion of law used as political warfare. We call this lawfare. Wilfredo, I want to thank you very much for the invitation that you are here. I thank you also for accepting my invitation to be on my blog, on my podcast, where we talked about lawfare. When is a crime being committed and being prosecuted legitimately, or only for politically motivated reasons that show a corrupt prosecution? Because yes, even prosecution, maybe especially prosecution
can be caught up in corruption and bribery. And finally, corruption is very acute on the local level, where resources to fight corruption do not match the resources to corrupt local officials. Ask any local official in Ecuador right now, which is suffering over the last year a terrible invasion of drug gangs and others involved in bribing local officials and converting the country almost overnight into a very unstable situation. What is the theory? What's the background? I'm showing you a picture of Eli Black, who was a very prominent businessman in New York in 1975, who jumped out the 44th floor window of his office to his death on the streets below, next to Grand Central Station. How is this rabbi, this leader of his social community and this recognized business leader, to come to such a sad end? Because he paid the government of Honduras, the president of Honduras, $1,250,000, so that United Fruit, Chiquita, the bananas, would not have to pay a new tax in Honduras that had been adopted because of the terrible hurricanes the fall before. He was so embarrassed by his immoral actions that that's how his life ended. It was announced in all the newspapers, and then it was announced that they had concealed their books. They had artificially constructed their reports so that investors and the world would not know they had paid in total, between Italy and Honduras, bribes in different countries over $2 million, which in 1975 was more than it is today. As a result, in 1977, after the Senate of the United States, the Church Committee held hearings, revealed that numerous companies were engaged in foreign bribery, and they made a political decision. The United States government cannot tolerate or participate in funding corruption of foreign government officials. So the F in FCPA is foreign, Foreign Corrupt Practices Act. And this was a remarkable political decision that the markets or the banks or the locations inside the United States could not be converted to be used in order to bribe or corrupt local officials in other countries. After the United States FCPA was adopted, numerous other laws followed suit, and we have today a very broad state-of-the-art where corporate America and corporate world have compliance structures. These are professionals, they are certified, they are trained, they are compensated to police the modern business corporation, to keep its employees from engaging in criminal conduct. Well, in 2021, President Biden, after he assumed the new presidency, reviewed the lack of prosecution under the FCPA during the 4 years of the previous president. As of today, those prosecutions are back to historic levels. And you know here in Brazil that, you may not know this, but more mentions of Brazil are made in FCPA disclosures or cases that are resolved than of any other country. There are 56 mentions in the last 5 years, only 37 for China. 26% of the mentions involve Brazil. Now, I once asked a prominent Brazilian lawyer, not you, Wilfredo, a different one, Horacio Benavides, what do you think of all these corruption stories coming out of Brazil? Is it a sign that things are bad? No, he said. It's a sign that things are good. It means we are taking on the problem. How are we taking on the problem? Well, the US government looked at the FCPA and said, not only was it not strong enough, and we need to have more prosecutions, but the rest of the government has to get involved in that prosecution. The National Security Advisor was asked to lead the investigation in the government of how to expand anti-corruption as a matter of American policy. Corruption is associated with authoritarian regimes, with regimes that have a weak judiciary, a weak rule of law, that have human rights violations, that lead to terrorism, or trafficking in arms, or trafficking in drugs, or trafficking in humans. And so this is an important policy to the United States government.
not just because of what happened in 1977, but because of how they perceive it today. The resulting decisions have expanded where anti-corruption efforts occur, in the State Department, in the Commerce Department, all across the government, wherever international activity is involved, in the Defense Department. There are 5, well, they call them pillars, 5 lines of effort for expanding these government activities on anti-corruption. The last 2, which are important, are to strengthen multilateral anti-corruption architecture, the structure, as well as to involve diplomatic engagement and to leverage foreign assistance. The Department of Justice has a manual on when to prosecute cases. And that manual says, when prosecuting business organizations, the following about the national policy of international cooperation. Prosecutors cooperate with other prosecutors. And you know this here in Brazil. And as a result, they have achieved significant coordinated corporate resolutions. In preparing for today, I saw a list just in the last year: Honeywell, Glencore, Stericycle, Tenaris. I mean, there are several. And 2 things emerged in my looking at that information to conclude. One is that a lot of information about other cases came out of Odebrecht and Petrobras. They have definitely learned about other prosecutions like that. And the other is there's a lot of collaboration between the AGU here in Brazil and the CGU, as well as the Department of Justice. Now, that is a summary of what the US government is saying through its Department of Justice, through its SEC, through its prosecution actions, about how they're trying to help governments in other countries reduce the effect of having their politicians bought off, paid off by bribery. So now, Senator, it's to you that we turn. I'm honored to have you as my partner and delighted to introduce you to talk to people here about how we in the United States regulate the business of lobbying. Well, thanks. Well, thanks, Hunter, and thanks, Wilfredo, for having me here. I am very honored to be with you, and I really mean that. There's a couple of things that I want to talk about, because I come to this from a broad experience. Before being elected to the U.S. Senate, I was a prosecutor in Alabama. I was a defense lawyer. I defended people that have been accused of bribery, of corruption. I've been on both sides of the courtroom. And then in the United States Senate, I saw firsthand the regulations that public officials and individuals have to comply with in order to effectively lobby and stay within the law. Hunter talked about the Foreign Corrupt Practices Act. That is as much an international law and program. I want to focus a little bit on what I saw and what I came to understand even more and more the importance of when I was in the Senate, and that is the lobbying piece of this. Because there was a time in the United States when there were no real regulations, there was no transparency, and corruption was pretty rampant within the Congress of the United States, within the office of the president, the administration, the executive branch of our government. I was reading an article. All you have to do is look at the history of the United States, and you will see the number of scandals that occurred over the time of our existence with any number of presidents, with any numbers of senators or members of Congress. And then in the 1970s and 1980s, as things really got worse, it was Watergate, for those of you that know your history of the United States, in which the Congress of the United States and the American people really demanded more. And they demanded more transparency. They demanded more honesty of their president. Because in the Nixon administration that led to the Watergate scandals, you not only had President Nixon, who had to resign because of scandals, his vice president had to resign earlier because he was caught taking bribes. The vice president of the United States. And so there were any number of pieces of legislation that was supported by the administrations that followed, was supported by the American people.
I'm only going to talk about a couple of them because I think Hunter has talked about the Foreign Corrupt Practices Act. I'm going to talk about it from, as much as anything, the public officials in the United States, because right now you've got 10-year anniversary of your disclosure law here, your lobbying law here, but there's more to be done, I think, in Brazil. There's, quite frankly, I think a little bit more to be done in the United States. So I'm going to talk about two specific laws that they are compatible. They work hand in hand, really three, actually. One is our Lobbying Disclosure Act. Another one is the Ethics in Government Act. And the last one is the Foreign Agent Registration Act. Those are the primary pieces of legislation that require so much public disclosure of what's going on behind the scenes, what's going on in the private offices, what's going on at the restaurants and the bars and whatever. It requires lobbyists. And lobbyists do have, I think, a bad reputation. But it's a reputation that, frankly, is an old reputation that was based on corruption. Today's lobbyists, because of these disclosures, are much more above board, and they are truly reputable people. Our law firm has an entire lobbying shop, a government relations shop. And I will put the ethics of our lawyers and people in that shop up against anybody in the country. And I know so many more across the country, and this is the same way. And it's because of the legislation. The Lobbying Disclosure Act requires that a lobbyist disclose their clients, who they are lobbying for. They're also required to disclose the number of contacts and who the contacts are with. There's not every contact that somebody has with a senator or a member of Congress that is required to be disclosed. For instance, I'm not a lobbyist. I have not registered as a lobbyist. But I can talk to some of my colleagues and say, would you mind taking a meeting with a client of mine? This is what they want to come talk to you about. And if I stop right there, I'm not a lobbyist because I've just facilitated a meeting. I've not been an advocate. I've not talked about the policies that the client was going to advocate for. But it's pretty strict, and it goes, the lobbyists have to do this on a quarterly basis. Every one of our lobbying clients, we list every quarter, and we turn that in to the government. And that is a public record. Anybody can go on the internet and look and see every one of Arent Fox Schiff's corporate clients, our lobbying clients. Some are not even corporate. Some are nonprofits. Some may be individuals. If you are advocating on behalf of a client for a policy of the United States, you are required to disclose that. It's very significant, but let me tell you what it's done. It's kept so many members of Congress honest. It has kept corporations honest. It has kept others honest because they know the public is watching. And trust me on this, the public does watch. Not everybody is on the internet every night looking at this, but there are organizations and there are political opponents that are constantly looking at who is meeting with who and what, and who is representing who and what they're doing. And that sanitizes so much, I think, of what goes on in the government. Because everything we do, we've tried to be as transparent as possible. That Lobbying Disclosure Act goes further. And I think what you've got here in Brazil, as I understand it, and I don't know your law inside out, I've not read the details of it, but as I understand it, it's a great first step. But it also probably needs to be a work in progress. That as you look around the world and you look into the United States, I think you can make sure that there is more that will come. The second thing, and it works very similar, is the Foreign Agent Registration Act. We call it FARA. And with that, you've got to do the same thing, but it's a little bit broader when it comes to representing a government, a foreign government, or an entity or an individual that is trying to make sure
that is trying to influence the policy of the United States. If Brazil is coming to the United States and they're wanting to get some monies, if they're wanting to get appropriations, for our foreign monies go, we send money all over the world. We send money down here. If they want some policy of the United States affected that will benefit Brazil, then whoever is making that contact in the United States has got to register as a Foreign Agent Registration Act agent. Got to do that. And there are significant penalties, by the way, for not registering, for not disclosing that if I was to go in and see someone tomorrow about a specific country or business owned by, or a business, just generally a business, it doesn't have to be owned by the government, and I don't disclose that, then I could be significant. There are significant penalties, including prison. And there are prosecutions all the time with that. And that's incredibly important, I think, because again, what we're talking about in a democratic form of government is the people's ability to make decisions. They want to know who is influencing their senator, their member of Congress, their president, and all of his cabinet members. They deserve that because at some point they're going to face election and they got to make a choice. And so the Foreign Agent Registration Act is just a lobby and disclosure act for foreign governments when you represent a foreign government. I will say it's a little bit broader than just the Lobbying Disclosure Act. And the last thing I'll mention on this particular point is the third act, which is also, it goes really hand in glove with the other two. And that's the law that applies specifically to the elected officials. It's called the Ethics in Government Act. And that act requires that the individual, the elected official, the United States Senator, disclose where their income is from. They disclose, like when I ran for the U.S. Senate for the first time, I was a lawyer in Birmingham, Alabama. I had to disclose every client that had paid me a certain threshold of money for a 2-year period prior to running, because it gives the opportunity for the people of Alabama the opportunity to look and see who I've represented. And if they don't like who I've represented, they ain't going to vote for me. And so the Disclosure Act requires every quarter, once again, all disclosures of income and assets. Now, it's not very specific. It's not completely, I don't have to go dollar for dollar, but there is enough that people know and they see where my financials are as a member of the U.S. Senate to know that I'm not. For instance, let me give you an example. Let's suppose that Doug Jones got elected to the United States Senate in 2017, which I did. And I've disclosed I had a certain level of financial assets. And in 2 years, when I'm still in the Senate, even though I can't make the same amount of money, all of a sudden my assets have gone up 5 times, 10 times. Something's wrong. I'm doing something wrong. And that's what that disclosure is all about. So the bottom line is this. Hunter mentioned the fact that Brazil had been mentioned 26% of the time in a lot of these corruption cases. And the response was, that's a good thing. It means you're serious. I totally agree with that. But I also think there's a couple of other good aspects to that as well. It means your economy is growing. It means your democracy is growing. Both of those are incredibly important. As Brazil continues its economic growth, you're becoming such a power, an economic power in the world. And it's more and more important that as you grow, you get more serious about these disclosures and about corruption. Because I'm going to tell you, and I think the minister said it today, that it is the cooperation between companies and public officials and the cooperation with governments that makes these countries stronger. It makes democracy stronger. And that is a key, I believe, to survival. So I'm encouraged with what I see. I'm honored to be here
I appreciate it very much. Thank you. Bom, eu gostaria de agradecer ao Dr. Hunter Carter e ao senador Doug Jones pelas explicações, pelas belas palavras, e já rebater com uma pergunta que ficou muito claro na fala de vocês, da relação entre o lobby, a regulação do lobby e a democracia. Aqui a gente tem uma visão um tanto quanto deformada, né, e que tem sido combatida por vozes importantes aqui no Brasil nos últimos tempos, da relação da regulação do lobby, de uma forma pormenorizada, como o senador Doug acabou de nos revelar aqui, e a sua íntima relação com a democracia. Ela não é uma antítese da democracia, ela serve à proteção da democracia, que nos dias de hoje ela se acaba não através de tanques, guerras, mas ela se destrói por dentro, né, das instituições. Então, eu passo a palavra para vocês de novo, se vocês pudessem falar um pouquinho dessa íntima relação entre democracia e a regulação do lobby. Como isso foi importante no cenário americano, que é modelo para todos nós. Well, I'll take that first. Look, I truly believe that the democratic process, the democracy around the world that we see, is dependent on transparency in government to the extent that it doesn't affect national security. But transparency about individuals, transparency about the businesses they are conducting. In a democracy, the elected or appointed, in many cases, officials are public servants. They're not just politicians. They're not just political leaders. They are public servants. They work for the people. They do not work for themselves. And the people are the folks that they answer to. And if the people of a democracy do not understand and know what is going on with their public servants, then democracy can't really function. It is a facade. People are not getting the full picture. They're not seeing someone for what they are, because our country has many instances, many, where public officials, and I make the difference between a public official and a public servant, where a public official runs for office, holds an office only to benefit themselves personally, not politically, but financially. And that has happened throughout our country's history. That's what these laws have been designed to fight against. Because I truly believe, absolutely believe, as much as when I first announced that I was going to run to the United States, for the United States Senate, and my wife wasn't familiar with all of these laws, and I had to go through and do this, and she said, "What the hell do you mean you're going to have to disclose our income and the value of our house and whatever?" And I said, think about it. Think about it. The people that are going to be voting for or against me deserve to know who we are. And you can't know who someone is until you know what they've done and where their finances have come from, what money that they have been making. And so I really think there is a direct connection between the strength of a democracy and the disclosures and the transparency that people have with regard to business that is being conducted with the government. And that's what lobbying is. Lobbying itself is business being conducted with the government, and that should be fully disclosed in order for the people to be able to exercise their democratic right to vote. Maybe I'll just add briefly, I don't know if you are aware of this, but there is still bribery in the world. Maybe here in Brazil, I don't know. These laws have not eliminated bribery. But speaking from the perspective of someone who advises business, these laws have made bribery much more difficult. And they have made the costs of bribery outrageously high. Corporations have a survival instinct.
And corporations are now given incentives under the FCPA enforcement regime to identify wrongdoers and to turn over information, including evidence, investigations, documents, that they preserve in order to share with the prosecutors. Now, that doesn't sound sensible. Why would a corporation that wants to survive give evidence about the corporation's own wrongdoing? And the answer is they get leniency. They get the benefits we just heard so vigorously debated. This is a new concept in many parts of the world. My friend Jose Ugas in Peru, the former president internationally of Transparency International, is right now fighting an effort in the Peruvian Congress to abandon leniency agreements. And you can imagine why some politicians might want to get rid of some transparency that results from these leniency agreements. But what we see is that the corporation has a will to survive and has to police itself in order to do so. So if when you watch, I don't know, the movie Lincoln, I don't know if anyone saw this famous big movie not so long ago, right? How much of that movie was dedicated to watching people bribe members of Congress? I happened to be shocked when I watched that. I knew there was bribery going on, but that much? And then you come to 1975, and bribery is so bad that a man jumps out the window of a New York office building. And so today, here we are, and there are still cases involving bribery, but every one of those cases I mentioned about FCPA enforcement in the last year here in Brazil, every one involved vigorous cooperation in exchange for a reduction in penalty and a credit based on fines paid in Brazil against the fines due in the United States. So I think it's fair to say that the modern business corporation has a state-of-the-art that it attempts to follow, the international corporations, of compliance and of cooperation that have greatly increased transparency and benefited democracy. We're almost there. There might be still some bribery next year, but the efforts like the Biden administration, the White House plan in 2021, are increasing in terms of their comprehensiveness. Muito obrigado, Dr. Hunter Carter e o senador Doug Jones. Muito obrigado pelas palavras. Passar para o nosso presidente, registrar a presença. Vamos lá, claro. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados, mas também, os nossos convidados de fora, mas também para os demais que conhecem o tema enormemente. Nos Estados Unidos, o financiamento de campanha se dá basicamente por três formas. O autofinanciamento, que se viu muito na eleição do presidente Trump, em outras candidaturas de pessoas muito ricas. A gente tem isso no Brasil também. Se dá por meio do financiamento corporativo de campanha, que nos Estados Unidos acontece por meio dos PACs, Super PACs também. E, em terceiro lugar, mas em menor proporção, por meio do financiamento público de campanha. Há também nos Estados Unidos uma fatia do financiamento bem menor, bem residual, de financiamento público. No Brasil, nós abandonamos o financiamento empresarial de campanha. O Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição na ação direta de inconstitucionalidade 4650, de modo a afastar, por entender que aquilo perturbava a democracia brasileira. Enfim, que o financiamento empresarial de campanha era um problema para nós. E hoje nós temos além do autofinanciamento, duas outras formas de financiamento de campanha, que são os fundos eleitorais, fundos públicos, e o financiamento de pessoa física. Eu queria, de repente, ouvir de vocês os prós e contras do modelo americano, talvez da Patrícia ou dos demais, um pouquinho sobre os prós e contras do modelo brasileiro. Talvez nós tenhamos aqui a oportunidade de confrontar os dois modelos. Há uma série de críticas ao modelo americano, dizendo que a democracia americana sofre uma brutal infiltração do poder econômico estabelecido, do corporate America.
ou seja, que tem mais influência sobre os governos do que o povo. Enquanto que no Brasil, hoje, nós temos o risco, como eu disse na minha preleção inicial, da infiltração criminosa, ao fecharmos os olhos para a necessidade de dinheiro, para financiar as campanhas. Nós fechamos os olhos, mas o crime organizado não fecha nem seus olhos nem seu bolso. E vem financiando campanhas, sobretudo para governo municipal, para vereador, mas, de repente, até para outros cargos mais importantes. Queria ouvi-los a esse respeito. Aí o mediador organiza. I will just start very briefly by saying that the FCPA enforcement internationally distinguishes between ordinary campaign finance and bribery. Bribery requires a corrupt intention to cause a foreign public official to do something they don't legally have an obligation or purpose to do. But I know from scandals in Chile and throughout the region how much there is a difficulty sometimes finding where is the line between giving money to a politician because you agree and you want them to do what you agree, or giving them money improperly in order to gain some advantage or corrupt advantage. So the FCPA does try to draw that distinction, and it is enforced in that way. The second point I wanted to make, but it's a way of turning over to Senator Jones briefly, is the United States Supreme Court has taken a very aggressive position, consistent really, I think, with history and tradition, up to a point, of maximizing the protection of free speech. But this extreme position has converted into saying that money is speech. In the case of Citizens United in the United States Supreme Court, said that corporations can give money, that's the way they speak. And you have a right of association guaranteed in the US Constitution, and businesses are a way that people associate. And businesses are regulated and are licensed. The Supreme Court's gone further. In the Hobby Lobby case a few years ago, they found that corporations have a First Amendment right and can evade regulation that was designed to curtail their political viewpoint. We give the maximum protection to political speech. But the result is that there are now ways to finance campaigns through political action committees where the donors are not always disclosed, where the amounts can be unlimited. So even if a campaign has to reveal its donors, even if the president who finances his own campaign becomes president, is inaugurated, wants donors to throw a big party, those have to be identified. That doesn't capture all of the money. Yeah, it's the campaign finance laws in the United States have gotten more and more complicated because of the Supreme Court's decisions. An individual campaign, you know, the Doug Jones campaign for the Senate is limited on the amount of contributions you can take from an individual or a PAC, a political action committee. There are limitations on that. And they're not that much, such that in campaigns in America these days, people are raising tens of millions of dollars in these campaigns. And a political action committee can only, for instance, give $5,000 per election, which may mean in a primary or general election $10,000. With a $50 million campaign, that $10,000 is not really going to buy anything. The individuals can only give $2,900 per election, so $5,600, $5,800 is not going to really, quote, buy anything. And it makes it very difficult to raise money. That's why public officials in the Congress and the Senate are constantly raising money. The worst thing I had to do when I got elected was just every week try to raise money because it is a small dollar amount. Political action committees and what's known as super political action committees, you do have to disclose the donors. But the difference is in a super PAC, a corporation, a union, whoever, can give unlimited amounts of money. There is no limit to what they can do. And that was the Supreme Court decision in Citizens United, that corporations are people. A decision I so disagree with, I can't begin to tell you without
getting really angry about that decision. But super PACs do have one limitation on them. They can't coordinate with a campaign. If a super PAC came in to help my campaign somehow, or to help me as a candidate, they may run TV, they may run radio, they may distribute flyers, and they've got to disclose that, and they've got to disclose their donors, but they can't coordinate with me. That's how the Supreme Court kind of gets around this. And I think it's a distinction without a difference, because they're out there they're running the campaign. It's extraordinary what super PACs can do today. There's one other aspect that Carter didn't mention, that Hunter didn't mention, and that is the fact that we have so-called nonprofits. We have a couple of distinctions of nonprofit corporations in America based on the tax code. And there is one in which you can engage in a lot of political activity and do a lot of advocacy for or against an individual or positions, and those donors do not have to be disclosed. So the bottom line for the United States is I think we've got a lot of holes in our campaign finance. I would love to see it. I would love to see some public financing, but just as important, I think disclosure is really the key. That is the sanitizing element to any campaign. And we have problems with that. Plus, we've got the super PACs that allow the billionaires in our country and the corporations to make unlimited amounts of money. And there are people literally spending hundreds of millions of dollars to try to influence elections around our country. And I am adamantly opposed to that. And I hope we can make some changes, but I don't see that on the horizon in the United States anytime soon. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Hunter. Nosso painel começou fervendo, está quente, começou com tudo. E eu vou passar aqui a palavra para o Antônio Carlos da Nóbrega para fazer as suas considerações sobre o tema, e também você vai ter toda a liberdade para pegar o gancho da pergunta que o Valfrido fez e também, se quiser, comentá-la durante a sua exposição, assim como os demais. Tá? Então, a gente vai aqui na sequência. Bem, obrigado. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui. Inicialmente, agradecer o convite aqui ao amigo ministro Valdir, por esse trabalho, inclusive, que vem realizando aqui no IRI, presidente também do IRI, doutor Valfrido, por esse trabalho de promoção desses momentos, desses encontros, onde podemos debater temas relevantes e que eu acho que são extremamente atuais. Nesse momento, comemorando aqui os 10 anos da Lei Anticorrupção, que eu acho que temos muito a comemorar. Agradecer também a oportunidade de estar aqui com os demais panelistas, cumprimentar aqui os demais panelistas, meu colega Valmir, trabalhamos juntos lá na CGU também. A Patrícia, que esteve lá na CGU, fez um trabalho belíssimo também, justamente naquele momento em que a Lei Anticorrupção ainda estava em momento inicial e muitas questões eram discutidas. Pois bem, senhores, eu me propus aqui para falar, até fiz algumas anotações aqui no meu celular, de tópicos que foram levantados aqui anteriormente pelos palestrantes, de questões relacionadas ao lobby, transparência e corrupção, que são justamente os temas aqui propostos a se discutir nesse painel e que dialogam com a Lei Anticorrupção. Mas, nesse ano, não é só a Lei Anticorrupção que está fazendo 10 anos. Estamos também aqui, nessa oportunidade, celebrando, eu digo que realmente é necessário celebrar os 10 anos da Lei de Conflitos de Interesses, que é a Lei 12813. A Lei 12813 ela surge em um momento, junto com a Lei Anticorrupção, em que se falava muito justamente da necessidade de prevenir, de remediar, de enfrentar atos de corrupção. Anteriormente, nós tivemos a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12527, que promoveu questões de transparência ativa e passiva na administração pública, e não há de se falar de enfrentamento à corrupção sem transparência. Então, nessa esteira que nós tivemos da Lei de Acesso à Informação, se segue a Lei Anticorrupção e também a Lei de Conflitos de Interesses, que eu acho que é uma lei que tem total relação justamente com o objeto desse tópico. A Lei de Conflitos de Interesses aqui, senhores, ela traz regras justamente para o relacionamento público-privado. É uma lei que tem alcance
limitado à esfera federal. Isso eu acho que é um desafio, inclusive, para ser pensado para o futuro, permitir que essa lei ela também avance para estados e municípios. É uma lei que tem alcance limitado à esfera federal e traz regras para esse relacionamento público-privado. Esse relacionamento durante o exercício de uma função pública e após o exercício de uma função pública. E aí traz regras relacionadas, inclusive, à chamada quarentena. E é muito interessante aqui, senhores, aqui eu, como membro da Comissão de Ética Pública, eu acho que é interessante mencionar que a Lei de Conflitos de Interesse ela traz regras de competências específicas para a CGU, para a Controladoria Geral da União, e também competências para a Comissão de Ética Pública, que passa, então, a atuar junto a altas autoridades do Poder Executivo Federal. Falo aqui ministros de Estado, presidentes de estatais, diretores de estatais, trazendo regras justamente de como deve se dar o relacionamento entre esses agentes e agentes privados. Regras que podem gerar impedimentos para a tomada de decisões. E um ponto muito interessante aqui, que foi colocado, inclusive, pelo senador, em relação a uma norma em vigor nos Estados Unidos, é aquela necessidade de se observar o patrimônio, os valores recebidos por pessoas que passam a ocupar cargos públicos. Em relação a esse tópico aqui especificamente, temos um decreto, que é o decreto 10.571, se não me engano, que traz regras justamente para a apresentação da chamada DCI, que é um documento que vai permitir, e aqui eu digo especificamente a Comissão de Ética Pública, a analisar relacionamentos privados em que um agente público, um agente que muitas vezes ocupa um cargo político, como se deu esse relacionamento daquele agente com agentes privados antes que ele assumisse aquele cargo público. E, justamente considerando essas informações, a Comissão de Ética ela pode propor algumas medidas para mitigar conflitos de interesses. Juntamente com esse decreto, também tivemos o decreto 10.889. O decreto 10.889 ele traz regras para dar clareza para questões relacionadas a brindes, presentes, hospitalidades oferecidas para agentes públicos. E aqui, senhores, eu faço uma observação. Na semana retrasada, eu estava dando aula justamente para uma turma de relações institucionais e para uma turma de compliance. Estava falando das questões de conflitos de interesse justamente que devem ser observadas, cuidados, cautelas, questões de compliance em relação a esse contato público-privado. Justamente o que pode ocorrer em situações de quê? De lobby. Tendo em vista que muitas vezes não há muita clareza do que é ou não permitido. E aí, realmente, eu notei um certo espanto quando a gente discute, quando a gente traz algumas regras, aqui eu mencionei apenas algumas, a Lei 12.813, alguns decretos, que trazem regras justamente sobre questões relacionadas a esse relacionamento. E aqui eu digo, essa declaração, que deve ser apresentada pelos agentes públicos, regras de brindes, presentes, hospitalidades, regras de agenda, né, a necessidade que agentes públicos têm de divulgar essa agenda em redes sociais, agentes que ocupam cargos mais elevados na administração pública, regra que, inclusive, não vem da lei de conflito, né? Ela surge ali anteriormente. E regras de quarentena. Quarentena é aquele período de 6 meses que algumas autoridades devem cumprir antes de assumir um cargo numa organização privada. E, muitas vezes, não se tem clareza em relação a como se dá essas regras, como elas são interpretadas e como elas são aplicadas. Então, aqui, já pensando adiante, como um desafio futuro, primeiro, eu acho que é muito importante conseguirmos avançar cada vez mais na questão da transparência. Acho que a Lei de Acesso à Informação, a 12.527, ela conseguiu trazer regras muito importantes, e aqui o Dias trabalhou com essa lei lá na CGU, quando foi ouvidor geral da União. Na gestão do próprio ministro Wagner se avançou muito nessa questão e veio se avançando nisso ao longo do tempo, né, na CGU, mas é necessário trazer regras em que você tenha mais clareza, principalmente em estados e municípios. E, por falar em estados e municípios, também é importante que possamos tratar de regras de conflito de interesse em estados e municípios, considerando também as competências desses entes para tratar de assuntos relevantes e pessoas que ocupam cargos elevados justamente nesses entes, nos estados e municípios. Então, também é outro ponto importante. É importante também que a iniciativa privada,
e aqui eu digo os profissionais que atuam principalmente com relações institucionais, relações governamentais, também tenham conhecimento de algumas regras relacionadas a conflito de interesse, para poder até implementar, adotar códigos de conduta e códigos de ética que sirvam, de fato, para auxiliar um agente privado, um colaborador, no momento de interação com o agente público. Um código de conduta que possa ali trazer uma clareza, um exemplo claro de como ali um agente privado deve lidar em uma situação concreta de dificuldade que ele possa lidar. Então, acho que esses desafios eles se colocam à frente. Acho que a regulamentação do lobby também, em outras esferas, ela vai trazer mais segurança para agentes públicos e também agentes privados, para que essa relação público-privada, e foi mencionado aqui anteriormente, acho que até pelo Marcelo Pontes, como é necessário, justamente como é necessária essa relação para promover o desenvolvimento aqui do país e nos mais diversos aspectos. E aqui, já concluindo, foi colocado aqui também anteriormente a questão dos custos da corrupção, e aqui trazendo aqui uma linha de entendimento seguindo a análise econômica do direito. Eu penso que, quando se fala de uma lei anticorrupção eficiente, uma lei de conflito de interesse que realmente tenha efetividade, o que a gente está fazendo é aumentando o custo da corrupção. E estamos gerando uma estrutura de incentivos negativa justamente para irregularidades, fraudes, pagamento de propina no ambiente público-privado. Acho que esse que é o objetivo principal que a gente deve perseguir. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos. E eu passo de imediato a palavra à doutora Patrícia Aldir. Bem, boa tarde a todos. Há uma vantagem de você... hoje eu me dei o luxo, depois de anos, de assistir um seminário inteiro. E há vantagens imensas, porque o tema me interessa muito. Nós estivemos juntos, né, Valdir, em 2015, no momento da regulamentação da lei anticorrupção, e veio todo um filme na minha cabeça, e muito bom perceber algumas evoluções desde então. Né? Então, eu também gostaria muito de fazer uma avaliação histórica aqui dos impactos, eu acho, que da relação de Estado e empresa, e eu acho que o IRI é isso. Esse é um dos grandes temas que o IRI traz. Primeiro, a questão da lei anticorrupção, depois o lobby. E é muito bom estar nesse ambiente para poder falar sobre isso, Valfrido. Porque, em 2013, com as manifestações que surgiram um pouco descontroladas, e o Estado e o governo não entenderam o porquê dessas manifestações, elas tinham 3 pontos principais que, ao final, se demonstraram. Um grande descontentamento com a qualidade das políticas públicas, a questão da corrupção, que estava latente, e uma descrença na possibilidade do Estado, do governo e dos políticos de resolverem essa questão. Eu acho que algumas dessas questões foram endereçadas, e a lei anticorrupção veio exatamente como uma dessas respostas, mas nem todas essas questões foram endereçadas. Então, vou fazer um breve histórico de tudo isso e, ao final, falar dos efeitos dessa regulamentação ou da não regulamentação sobre a democracia. Porque aqui também foi falado, e essa é a vantagem de ter ficado, que a economia também precisa ganhar seu lugar no direito quando nós falamos da lei anticorrupção, e eu entendo que a política também, a boa política, ela precisa ser colocada respeitando esses temas que regulamentam a relação do Estado com as empresas e com o setor privado. Então, quando eu vejo, por exemplo, um amadurecimento do conceito de integridade, que naquele momento nós nos preocupávamos, realmente vim aqui a São Paulo dar várias aulas, né, Reinaldo? Vendo aqui o Reinaldo, meu amigo desde então, ótimo te ver aqui, explicando qual era o conceito de integridade da lei anticorrupção para que as empresas pudessem se adaptar naquele momento. Lançamos o primeiro guia de integridade, e a secretaria que eu fazia parte cuidava da lei de acesso à informação, da lei de conflito de interesse, do portal da transparência, dos programas de integridade a partir da lei anticorrupção.
É ótimo você perceber que esse conceito de integridade ganhou valores de responsabilidade ambiental, social e direitos humanos. Porque parecia uma conversa isolada você falar de integridade sem considerar esses demais temas nas empresas, e inclusive no setor público. Mas, quando nós vemos que, além desse amadurecimento, nós temos um painel anterior em que todas essas instituições interessadas estão sentadas juntas, havia uma desconfiança enorme, e, naquele momento, isso não foi possível. Nós temos um painel em que todas as instâncias interessadas em combater a corrupção tinham o mesmo entendimento de que há papéis complementares nesse combate à corrupção e nunca concorrentes. Então, esse também foi um avanço que, no dia de hoje, me encheu de alegria de ver como esse amadurecimento se deu e como esses casos que começaram a ser discutidos em 2015 se confirmaram como casos que preservam as empresas, preservam a economia, mas, principalmente, dão uma solução para o país que a gente espera e para o país que a gente quer, com empresas que sejam integralmente corretas na sua integridade, no seu modo de se relacionar com o setor público e que sejam também absolutamente transparentes. E aí, nesse painel, Mr. Carter, senador Jones, muito obrigada pelas suas contribuições, inclusive o efeito da corrupção, já ia falar bribery, estou tentando, da corrupção, da corrupção e a questão da importância da regulamentação do lobby, exatamente para restabelecer, a partir de princípios de acesso, transparência e integridade, essa relação com o setor político e com o setor público. Eu estive, alguns anos atrás, liderando o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Conselho agora, que eu estou, junto com o Valfrido, como conselheira, discutindo as grandes estratégias do desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. Naquele momento, em que se promovia o debate entre o setor público e o setor privado, o que eu percebi muito claro, Valfrido, é que havia um inteiro desconhecimento de ambas as partes. O setor privado desconhecendo a excelência, a dificuldade e a demora na tomada de decisão do setor público, que precisa consultar órgãos de controle, que precisa acordar consensos com o Congresso para poder estabelecer uma política pública. E, ao mesmo tempo, um entendimento do setor público como se houvesse um insulamento burocrático, que de um escritório de Brasília com ar-condicionado, sem consultar e ouvir o que o setor privado, a academia e o terceiro setor tinham a dizer, achavam que poderiam estar formulando políticas públicas sem considerar essas vozes. Então, foi assim, foi um momento muito rico de perceber como essa relação tem que ser republicana e ela tem que acontecer na tomada de decisão. Então, e aí vocês perguntam, o que uma CEO de uma escola de formação de liderança política tem a ver com isso? Tudo. Porque, a partir de agora, do Renova BR, nós temos e incentivamos e acreditamos que não há forma de você restabelecer a política e de melhorar a democracia a não ser pela política. E, para que isso aconteça, nós estimulamos que os nossos alunos já formados, hoje 175, com mandato de senadores a vereadores, tomem decisão com base em dados e evidências. E tomem decisão com base em informações. E, por isso, a importância da regulamentação do lobby como fonte de decisão com transparência,
com acesso a todos e não apenas a alguns grupos, né, Valfrido, principalmente, não só aqueles grupos organizados, mas que todos possam ter acesso aos parlamentares, aos gestores públicos, para legitimamente levar suas considerações e levar suas informações com relação à tomada de decisão. Então, ao fim e ao cabo, não posso deixar de responder a sua provocação com relação a financiamento de campanha, que também é uma outra forma de se regulamentar a influência do setor privado no setor público. Né? Eu acho, Valfrido, que em breve nós teremos que discutir um modelo que seja híbrido, em que haja transparência não só nos fundos eleitorais, porque hoje também os critérios não são claros com relação à distribuição desses valores nos partidos, mas também que permita que empresas com transparência possam também estar apoiando numa medida adequada, que é isso, cabe ao Congresso estar discutindo, qual seria esse apoio, para que não aconteça o que vem acontecendo, que são interesses escusos, que a gente não tem conhecimento, apoiando, inclusive, o crime organizado, apoiando de maneira muito pouco transparente o processo eleitoral no Brasil. Então, essas são as considerações. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por trazerem tanta experiência de uma legislação já constituída. Né? Eu dei uma olhada e vi que a OCDE é quem tem capitaneado muito essa discussão, com base nesses 3 princípios. Vimos que a Alemanha, Chile e Austrália já regulamentaram também o lobby com sucesso e resultados positivos. E aqui, como sugestão para o IRI, que possa trazer um debate com os principais parlamentares envolvidos para a regulamentação desse tema que é tão importante para a democracia no país. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu já passo a bola para o doutor Valmir. Boa tarde. É uma honra estar aqui, né, nesse painel em conjunto com autoridades internacionais e nacionais no tema. Né, aproveito para cumprimentar a todos presentes, parabenizar o IRI na pessoa do doutor Valfrido, presidente, e do ministro Valdir Simão pela organização desse evento, pela iniciativa. E, para mim, também agradecer, ministro, pelo convite, né, porque eu venho da CGU e acho que o que eu espero é poder contribuir um pouquinho com a experiência vivida nesse processo de regulamentação na CGU e também o que a gente espera para o Estado de São Paulo, como hoje integrante da Controladoria Geral do Estado. E o meu primeiro posto de comando na CGU, de uma unidade da CGU, foi na gestão do ministro, né, do ministro Valdir Simão, lá na Superintendência de Goiás. E depois, meu último posto, pelo menos nessa minha jornada, antes de viver essa experiência fora, que é a primeira vez que eu estou num cargo fora da CGU, foi como ouvidor-geral da União na gestão do ministro Wagner. Então, o ministro Wagner capitaneou essa discussão da regulamentação, então é uma grande responsabilidade, e está capitaneando também esse movimento aqui em São Paulo, então espero poder sintetizar bem os principais aspectos relacionados ao tema. Bom, vários aspectos já foram mencionados, o senador Doug Jones, inclusive, destacou muito a questão da transparência, né? E é um aspecto que é fundamental. Assim, acho que são três diretrizes fundamentais para a implementação, para a regulamentação do lobby, né? E desmistificar um pouco esse conceito também, né? Até usar que a expressão lobby no Brasil gera arrepio em muita gente, então desmistificar essa representação de interesses. A questão da transparência é fundamental. Sem a transparência não é possível trabalhar o processo de isonomia, de acesso à informação, de controle social. Né? E sobre o prisma da transparência, tem toda a aderência com os comandos que vêm lá, como o Antônio Carlos mencionou, da Lei 12.527, a LAI, que tem como diretrizes a publicidade como regra, o sigilo como exceção, né? A disponibilização de informações de interesse público independente de requerimento, que é o que se espera, por exemplo, com a divulgação de agendas, né, nesses compromissos.
a questão de uso dos meios disponíveis, inclusive tecnológicos, né? O fomento à cultura da transparência para, que é a última diretriz da lei, o controle social, o exercício do controle social. Então, esse é um ponto importante, porque as instituições sozinhas não têm condições de controlar todo esse relacionamento. Um outro ponto importante é o da integridade, que também evoluiu muito ao longo desses anos, como a doutora Patrícia Aldi mencionou. Então, a integridade é fundamental nesse processo, porque, por meio de regras claras de conduta dos agentes públicos, conduta dos representantes, não é? E o alcance dessa legislação vai ser muito importante para que ela seja efetiva. E aí é o terceiro ponto que eu quero mencionar, a efetividade da regulamentação, né? Porque, além de prever dispositivos, a gente tem que ter uma efetividade no cumprimento dessa norma. Então, ela tem que estar hábil a prestar o serviço que ela se dispõe, de ampliar esse controle, de regular bem essas relações. E aí eu vou sair um pouco dos princípios, trazer alguns aspectos bem mais específicos do projeto de lei 4391, de 2021, né, que foi, em grande parte, conduzido no âmbito da Controladoria Geral da União, e sua recente apensação ao projeto de lei 1202, de 2007. Né? Então, o projeto foi enviado pelo Poder Executivo em dezembro de 2021 para a Câmara, e final do ano passado, ele foi apensado a um projeto de lei antigo, de 2007, bastante coisa, ou vários dispositivos foram incorporados, não é? Como a questão de regulamentação da agenda, a necessidade de transparência. A CGU, inclusive, já regulamentou no âmbito federal a transparência de agenda, utiliza uma plataforma que é o E-Agendas, que é inspirada, inclusive, no modelo chileno, né? Desses intercâmbios, dessa busca, então, de trazer essa solução que o Chile já utilizava, adaptar para a nossa realidade. Então, hoje já está em funcionamento o E-Agendas, que separa os compromissos normais e corriqueiros do que é uma audiência com representante de interesse. A questão de separar os conceitos de presente, brindes, hospitalidade, que, de certa forma, lá no conflito de interesse já aborda, né, mas que gera muita dúvida, né, Antônio Carlos? Então, assim, esses aspectos são muito importantes. Agora, tem alguns pontos de atenção que podem ser preocupações para a efetividade dessa regulamentação. Um ponto que eu acho que é fundamental a gente fala muito essa preocupação dos princípios da isonomia e do acesso, mas a versão final, que está agora em análise no Senado, prevê o credenciamento de representantes profissionais. E, a partir desse credenciamento, há alguns dispositivos diferentes dos representantes não profissionais e também até de agentes públicos representando órgãos com autonomia constitucional, o que pode gerar uma certa confusão. Por exemplo, no PL lá 4391, a previsão era de ter uma base de dados com todas as informações dos representantes, quem eles representavam, né, os temas que foram debatidos, enfim, para qualquer cidadão, qualquer agente ou órgão, instância de controle, poder consultar e verificar a frequência, quem visitava, os temas, se representa mais de uma instituição ou não. Ou seja, o PL 4391 trazia a necessidade de ter essa base, a obrigatoriedade de ter essa base de dados, ampliando, como o Antônio Carlos falou, da limitação da legislação atual de conflito de interesse, para todos os entes e poderes. Ocorre que o PL, a redação final, ela vem com a previsão de um credenciamento, não é? Que é diferente de ter essa base. A partir do credenciamento de profissionais, a gente vai para o aspecto de sanção, que também tem diferenças. A gente passa a ter uma previsão de que a suspensão, no caso de já ter sido advertido e tal, ela se aplica aos não profissionais. Se a gente olhar com atenção lá, está dizendo que se aplica aos representantes de interesse, os profissionais. Então, a gente está criando uma espécie de não sanção àqueles que não se declaram, que não são caracterizados como representantes profissionais. E a gente gera, então, uma espécie de representante de interesse que não é passível de determinado tipo de sanção por não estar, então, qualificado como um profissional. Outro ponto, cria a multa para servidor público, agente público, né, que hoje não existe essa sanção,
e de 1 a 10 salários mínimos, a versão final, enfim. Então, é como trabalhar isso. Inclusive, essa multa também para o representante de interesse. E gera um par fora da 12846. Então, a gente vai ter, como o ministro Valdir Simão mencionou mais cedo, multiplicidade de sanções pelo mesmo fato. A gente, ao mesmo tempo que, né, no projeto, que na versão final do projeto hoje, a gente pode ter o risco de ter multiplicidade de sanções pelo mesmo fato, como pode ter o risco, por outro lado, de não ter sanções pelo fato, ou uma sanção menos gravosa pela adoção de uma legislação que tenha sanções mais brandas. Então, são pontos de atenção que acho que, nessa tramitação no Senado agora, é importante a gente estar atento, porque, por exemplo, tem todo um rito de um processo administrativo de representação de empresas titulares daquele interesse. Então, assim, retira, ou concorre, melhor dizendo, com a 12846, que é a nossa lei anticorrupção, que está comemorando 10 anos. Né? Então, a gente vem uma previsão de criar uma nova espécie de processo administrativo de responsabilização por lobby. Né? Então, é um ponto importante também a ser mencionado, né? Porque, para que a gente tenha efetividade na aplicação dessa futura legislação, é importante que ela seja clara, que ela tenha completude suficiente para ser aplicada, não gerar dúvidas e nem sombreamento. A gente já tem tanto sombreamento, né? A gente já viu hoje nos painéis anteriores, a gente tem tanto sombreamento, e criar mais um não seria adequado. Acho que não há dúvidas aqui, pelo que a gente ouviu de todos os participantes, da importância da regulamentação, né? Tanto que houve essa construção difícil para conseguir identificar os contornos, né? Os aspectos ali sancionatórios de cada legislação, mas tem alguns pontinhos de atenção aí para a gente não gerar um efeito perverso e criar, por exemplo, grupos que não estariam abrangidos por alguns dispositivos da legislação. A transparência obrigatória, isso não muda, né? A questão da agenda, isso é importante, o Poder Executivo Federal, como mencionei, já adota isso. Outro ponto também muda, e aí o Antônio Carlos, como é da CEP, eu deixo para ele uma reflexão mais aprofundada sobre o tema, já que ele é da Comissão de Ética Pública, sobre o aumento do tempo de quarentena, que hoje é de 6 meses e passa para 12 anos, 12 meses, 12 anos aí não tem como, né? 12 meses no projeto que está atualmente alterado, né, que em sua redação final. E também prevê que as pessoas politicamente expostas, que ocupam altos cargos na administração pública, estariam enquadradas na condição de pessoas politicamente expostas por 5 anos após deixar o cargo. Então, amplia também esse horizonte aí. Então, são pontos de atenção que acho que vale a pena um debate bem aprofundado sobre esses aspectos, né, que diferenciam, que divergem daquele projeto original de 2021, né, e que vale a pena mencionar. E aí, para fechar essa minha participação aqui, no Estado de São Paulo, a gente tem trabalhado nessa mesma linha também de regulamentar dispositivos para prevenção do conflito de interesse, para a transparência de agendas. Afinal de contas, quando a gente fala de corrupção, é bem difícil, se não impossível, caracterizar um caso de corrupção ou identificar um caso de corrupção que não tenha alguma medida de conflito de interesse envolvida, não é? Porque, se fosse só interesse público, não seria uma corrupção, numa fraude, uma irregularidade que desse dano ao erário, a não ser pela ineficiência, eventualmente, mas em corrupção, dificilmente a gente não viria esse link com uma medida de conflito de interesse. Então, deixar amarrado o que caracteriza esse conflito de interesse é muito importante, por isso que programas de integridade bem instituídos, tanto na administração pública quanto na administração privada, são fundamentais. Aqui no Estado, a gente tem 36 ações no plano anticorrupção. Em maio, agora, foi aprovado um plano anticorrupção do Estado, com 85 ações, e dessas, 36 são voltadas para transparência, integridade e prevenção a conflito de interesse. Dentre elas, a publicação de agenda, né, para audiência das autoridades do Estado, audiência com representantes de interesse, também a questão de um novo Código de Conduta mais atualizado para o Estado, né? Enfim, uma série de medidas para prevenir esse tipo de ocorrência e sancionar, se for necessário, no caso do risco se materializar. E aí, um único ponto, só resgatando ali o 4391,
que na versão final do 1202 também traz um ponto de alerta que eu não tinha mencionado antes, é que cria lá, pelo texto, a representação de interesse do público para público. Quando um representante de um órgão constitucionalmente autônomo se reúne com outro órgão, ou com outro agente, melhor dizendo, não diz nem que é outro órgão, né? Só diz que é constitucionalmente autônomo para tratar de interesses dos entes, né, do poder público. Então, essa redação pode gerar uma dúvida de que seria, então, representação ou uma prática de lobby, vamos dizer assim, um agente de um ente, de uma prefeitura, discutindo com um agente de um Estado sobre uma política pública que é comum aos dois. Não é? Então, esse ponto também, essa redação é um ponto importante para a gente também não generalizar tanto a ponto de que excesso demais de informação gera informação nenhuma, porque vai ter mais informação entre relacionamento público com público do que com privado com público, e aí perde um pouco a essência da preocupação com a necessidade de regulamentação. Bem, enfim, eram esses aspectos que eu queria trazer sobre essa experiência aí, CGU, CGE e o andamento da regulamentação do lobby ou da representação de interesses no país, né, trazendo uma legislação finalmente de âmbito nacional que regula essas relações, que é tão importante para transparência, isonomia, mitigar o conflito de interesses e também, né, dessa forma, ampliar cada vez mais a democracia no nosso país. Bem, muito obrigado e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Bom, como quase tudo nessa vida, nosso tempo é escasso, né? Eu agradeço a participação de todos nesse painel. Nosso painel, infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora. Agradeço muito a participação do senhor, doutor Antônio Carlos, doutora Patrícia, doutor Hunter, senador Doug Jones, Valmir. Muito obrigado pela participação de todos. E agora eu encerro aqui o terceiro painel para a gente já ir para a nossa palestra final. Muito obrigado pela presença de todos.